Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 62, Simplicidade no vestuário. No Sermão da Montanha, Cristo exorta seus seguidores a não permitirem que sua mente se absorva com coisas terrenas. Diz ele claramente: não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Palavras cheias de significado são essas. Eram aplicáveis aos dias de Jesus, assim como são para os nossos dias. Jesus contrasta aqui a natural simplicidade das flores do campo com o adorno artificial do vestuário. Declara que a glória de Salomão não era para se comparar com uma flor em sua beleza natural. Aqui se encontra uma lição para todos quantos desejam conhecer e cumprir a vontade de Deus. Jesus observou o cuidado e a atenção dados às vestimentas e advertiu, ou melhor, ordenou-nos a não lhes dar demasiada atenção. É importante que consideremos cuidadosamente suas palavras. Salomão absorveu-se tanto com a ostentação exterior que se esqueceu de elevar o espírito pela constante ligação com Deus da sabedoria. A perfeição e a beleza de caráter foram passadas por alto em sua tentativa de alcançar a beleza exterior. Vendeu a honra e a integridade do caráter na busca da glorificação própria diante do mundo e tornou-se afinal um déspota, mantendo sua extravagância por meio de opressivos impostos sobre o povo. Primeiro, corrompeu-se no coração. Depois, apostatou de Deus e se tornou, por fim, adorador de ídolos. Quando vemos nossas irmãs se desviando da simplicidade no vestuário e cultivando o amor pelas modas do mundo, sentimos-nos perturbados. Adiantando-se passo a passo nessa direção, vão se separando de Deus e negligenciando o adorno interior. Elas não devem sentir-se na liberdade de gastar o tempo que lhes é dado por Deus com a desnecessária ornamentação de seu vestuário. Quão melhor seria ele empregado em examinar as Escrituras, obtendo assim um conhecimento cabal das profecias e das lições práticas de Cristo. Como cristãos, não devemos empenhar-nos em nenhum empreendimento sobre o qual não possamos pedir conscienciosamente a bênção do Senhor. Vocês sentem, minhas irmãs, a consciência limpa no desnecessário esforço que dedicam ao vestuário? Podem, enquanto tornam perplexa a mente a respeito de franzidos, laços e fitas, estar elevando a alma a Deus em oração para que Ele lhes abençoe os esforços? O tempo gasto dessa maneira poderia ser dedicado a fazer o bem aos outros e a cultivar a própria mente. Muitas de nossas irmãs são pessoas de boa habilidade, e se seus talentos fossem usados para a glória de Deus, seriam elas bem-sucedidas na conquista de almas para Cristo. Não serão elas responsáveis pelas almas que poderiam ter salvado se a extravagância do vestuário e os cuidados deste mundo não tivessem prejudicado e reduzido as faculdades que Deus lhes deu, de modo que não sentissem responsabilidade pelo trabalho? Satanás inventou as modas a fim de manter a mente das mulheres tão obcecada com o tema do vestuário a ponto de não poderem pensar em mais nada. Os deveres que recaem sobre as mães de criarem seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor não podem ser cumpridos enquanto elas continuarem em sua atual maneira de vestir-se. Não têm tempo de orar nem pesquisar as Escrituras para que possam entender a verdade e ensiná-la a seus filhos. Não é apenas privilégio, mas dever de todos, crescer diariamente no conhecimento de Deus e da verdade. Todavia, o objetivo de Satanás é conseguido se ele puder inventar qualquer coisa que atraia de tal modo a mente que isso não venha a acontecer. A razão por que tantas não estão desejosas de assistir às reuniões de oração e empenhar-se em exercícios religiosos é que a mente está concentrada em outras coisas.
Estão se conformando com o mundo na questão do vestuário, e enquanto fazem assim, almas que elas poderiam ter ajudado ao deixar sua luz brilhar por meio de boas obras, são fortalecidas em sua incredulidade pela conduta incoerente dessas professas cristãs. Deus se agradaria de ver nossas irmãs trajadas com roupas simples e de bom gosto, e diligentemente empenhadas na obra do Senhor. Não lhes falta a habilidade, e caso empregassem na devida maneira os talentos que já possuem, sua eficiência seria grandemente aumentada. Se o tempo que agora empregam em trabalho desnecessário fosse dedicado a pesquisar a palavra de Deus e a explicá-la aos outros, sua mente seria enriquecida com as gemas da verdade e seriam fortalecidas e enobrecidas pelo esforço feito para compreenderem as razões de nossa fé. Fossem nossas irmãs conscienciosas cristãs bíblicas, buscando aproveitar toda a oportunidade para esclarecer a outros, e veríamos dezenas e dezenas de almas abraçando a verdade, unicamente mediante seus abnegados esforços. Irmãs, no dia em que forem ajustadas as contas de todos, experimentarão vocês alegria ao ser passada em revista sua vida, ou sentirão que a beleza do homem exterior é que foi buscada, enquanto a beleza interior da alma ficou quase de todo negligenciada? Não terão nossas irmãs suficiente zelo e força moral para se colocarem sem desculpas sobre a plataforma bíblica? O apóstolo deu orientações muito explícitas sobre esse ponto. Quero, pois, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Aqui o Senhor, por meio de seu apóstolo, fala expressamente contra o uso de ouro. Que as que têm tido experiência cuidem em não fazer com que outros se desviem nesse ponto por causa de seu exemplo. Aquele anel que cerca seu dedo talvez seja muito simples, mas é inútil, e seu uso exerce errônea influência sobre outros. Especialmente as esposas de nossos pastores devem ser cuidadosas em não se afastarem dos claros ensinos da Bíblia em questão do vestuário. Muitos consideram essas recomendações como demasiado antiquadas para merecerem atenção. Aquele, porém, que as deu a seus discípulos, compreendia os perigos do amor ao vestuário em nossos tempos e mandou-nos essa advertência: dar-lhe-emos ouvidos e seremos sábios. A extravagância no vestuário está em constante progresso. Ainda não é o fim. A moda muda sempre, e nossas irmãs seguem-lhe os rastros, a despeito do tempo ou das despesas. Grande é a quantia despendida com o vestuário, quando devia voltar a Deus, o doador. O vestuário simples e de bom gosto da classe mais pobre aparece muitas vezes em marcante contraste com a vestimenta de suas irmãs mais ricas, e esta diferença produz frequentemente certo constrangimento da parte dos pobres. Algumas procuram imitar suas irmãs mais ricas, enfeitam, franzem e adornam fazendas de qualidade inferior, de maneira que se aproximam delas o máximo possível no vestir-se. Moças pobres, que não recebem mais do que $2 por semana por seu trabalho, gastarão cada centavo para se vestirem como as outras que não são obrigadas a ganhar a própria manutenção. Essas jovens não possuem coisa alguma para colocar na tesouraria de Deus, e seu tempo é tão completamente absorvido em tornar seus vestidos tão na moda como os de suas irmãs, que elas não dispõem de nenhum tempo para o aperfeiçoamento da mente, o estudo da palavra de Deus e a oração particular ou para a reunião de oração. A mente é inteiramente absorvida em planejar como aparecer tão bem como suas irmãs. Para alcançar este objetivo, a saúde física, mental e moral é sacrificada. A felicidade e a aprovação de Deus são colocadas sobre o altar da moda. Muitas deixarão de assistir ao culto no sábado, porque seu vestuário pareceria diferente em estilo e adorno do de suas irmãs cristãs. Considerarão as minhas irmãs estas coisas como são, e perceberão completamente o peso de sua influência sobre os outros. Ao andarem elas próprias num caminho proibido, levam outros pelo mesmo trajeto de desobediência e apostasia. A simplicidade cristã é sacrificada pela exibição exterior. Minhas irmãs, de que maneira mudaremos tudo isso?
Como nos libertaremos da cilada de Satanás e despedaçaremos as cadeias que nos têm conservado escravas da moda? Como recuperaremos nossas oportunidades perdidas? Como conservaremos nossas energias em ação sadia e vigorosa? Existe um modo apenas. Este é tornar a Bíblia nossa norma de vida. Todos devem trabalhar zelosamente para fazer o bem aos outros, vigiar em oração, tomar a cruz há tanto negligenciada e atender às advertências e ordens daquele que disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Minhas irmãs cristãs, defrontem o espelho, a lei de Deus, e testem a sua conduta pelos primeiros 4 mandamentos. Eles explicitamente definem nosso dever para com Deus. Ele reivindica as afeições não divididas. E qualquer coisa que tenda a absorver a mente e desviá-la de Deus assume a forma de um ídolo. O Deus vivo e verdadeiro é eliminado dos pensamentos e corações, e o templo da alma é contaminado pela adoração de outros deuses diante do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, diz o mandamento. Pesquisemos o coração, comparemos a vida e caráter com os estatutos e preceitos de Jeová, e então busquemos diligentemente corrigir os nossos erros. Os últimos 6 mandamentos especificam os deveres do homem para com seus semelhantes. Aqui é trazido à tona as solenes obrigações que são espezinhadas todo dia pelos professos observadores dos mandamentos. Aqueles que têm sido iluminados pela graça de Deus, que foram adotados na família real, não deviam ser sempre crianças na obra do Senhor. Se sabiamente se apropriarem das graças dadas, sua capacidade aumentará, e seu conhecimento se tornará mais extenso, e se lhes confiará uma maior medida do poder divino. Ao empreender esforços zelosos, empenho bem direcionado para levar os seus semelhantes ao conhecimento da verdade, tornar-se-ão fortes no Senhor, e ao fazerem justiça na terra, receberão a recompensa da vida eterna no reino do céu. Este é o privilégio de nossas irmãs. E quando as vemos empregando tempo e dinheiro de Deus na desnecessária exibição de vestuário, não podemos senão adverti-las de que estão transgredindo não só os primeiros 4, mas os últimos 6 mandamentos. Não tornam a Deus o supremo objeto de sua adoração, nem amam os seus semelhantes como a si mesmas. Cristo é o nosso exemplo. Devemos conservar o modelo continuamente diante de nós e contemplar o sacrifício infinito que foi feito para redimir-nos da servidão do pecado. Se nos acharmos condenados ao contemplarmos o espelho, não nos aventuremos mais longe na transgressão, mas demos meia volta e lavemos nossas vestes de caráter no sangue do Cordeiro para que possam ser sem mancha. Clamemos como Davi: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Aqueles a quem Deus confiou tempo e recursos, para que pudessem ser uma bênção à humanidade, mas que desperdiçaram esses talentos desnecessariamente consigo mesmos e com seus filhos, terão terríveis contas a prestar à barra do tribunal de Deus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. O mundo descrente logo terá algo em que pensar, além de seu vestuário e aparência. E ao ser sua mente desviada dessas coisas pela angústia e perplexidade, nada tem a que recorrer. São prisioneiros de esperança e, portanto, não se volvem à fortaleza. Seu coração lhes definhará com lamentos e temor. Não fizeram de Deus o seu refúgio, e ele não será o seu consolador. Ele rirá de sua calamidade, e zombará quando lhes sobrevier temor. Aqueles entre os observadores do sábado que sucumbiram à influência do mundo devem ser provados. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e uma prova que muitos não anteciparam está diante do professo povo de Deus. A genuinidade de sua fé será aprovada. Muitos se uniram aos mundanos em orgulho, vaidade e busca de prazer, lisonjeando-se de que podiam assim agir e ainda ser cristãos. Mas tais condescendências os separam de Deus e os tornam filhos do mundo.
Cristo não nos deixou tal exemplo. Somente aqueles que negarem a si mesmos e viverem uma vida de sobriedade, humildade e santidade são verdadeiros seguidores de Jesus. E esses não podem desfrutar a companhia dos amantes do mundo. Muitos se vestem semelhante ao mundo, a fim de exercer influência sobre os descrentes. Eles, porém, cometem aqui um erro lamentável. Se quiserem ter verdadeira e salvadora influência, vivam de acordo com a sua profissão de fé, mostrem sua fé pelas suas obras de justiça e façam clara distinção entre o cristão e o mundano. As palavras, o vestuário e as ações devem testemunhar de Deus. Então uma santa influência se espalhará sobre todos os que lhes estão ao redor, e até os descrentes tomarão conhecimento de que eles têm estado com Jesus. Caso alguém deseje que sua influência fale em favor da verdade, que viva de acordo com a sua profissão de fé e dessa forma imitem o humilde modelo. O orgulho, a ignorância e a loucura são companheiros inseparáveis. O Senhor está descontente com o orgulho manifestado entre o seu povo professo. Ele é desonrado por sua conformidade com as modas prejudiciais, imodestas e dispendiosas dessa era degenerada.